Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite. Paz de Cristo a todos os irmãos que estão aqui no culto presente, aos irmãos que vão nos acompanhar agora pela internet, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso culto público para a honra e a glória do Senhor. Que bom poder estar aqui mais uma vez, às vezes um pouco limitados, mas quem nos sustenta é Deus e é Ele quem nos guarda. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes a abrir comigo a sua Bíblia em Salmo 71. Você de casa também já pode abrir na sua Bíblia, no conforto da sua casa, do seu lar. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando introdução, início ao culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Abra comigo a sua Bíblia, Salmos 71, para que possamos introduzir e já vamos orar, já vamos cantar, adorar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Amém, queridos? Todos acharam aqui presente? Amém? Amém. Vamos ler? Em Ti, Senhor, me refúgio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me, Senhor, os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me escolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Queridos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus possa nos abençoar. Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, esse é o nosso culto vivo, santo e agradável. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, sejam alcançados pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos misericórdia, porque somos fracos, somos pequenos. Muitas vezes, Senhor, nós não temos nem saúde, Senhor, para fazer o que queremos fazer. Mas Tu conheces, Senhor, no mais íntimo do nosso interior, o que nós fazemos é de gratidão, fazemos com amor, com excelência, Senhor. Ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. E mais uma noite, mais um domingo, mais uma vez, nós estamos juntos, reunidos em uma família, para proclamarmos o Seu amor, a Tua glória e a Tua presença, Senhor. Nós queremos ser gratos, assim como o salmista Davi foi. Que Tu seja, Senhor, algo que nós possamos habitar. Tu és a nossa rocha eterna. Tu és o nosso Senhor, que vive e reinas. Senhor, atende o nosso clamor, ouve as nossas orações, conforme a Sua vontade. Deus, esse é o nosso culto vivo, santo, racional a Ti. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos. E já te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos então nesse momento cantar, jubilar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória em nome de Jesus. Então, enquanto vamos preparando aqui o pessoal que vai cantar, quero que você de casa compartilhe aí esse culto online, né, com seus amigos, com seus familiares, porque eu não tenho dúvida que a palavra de Deus vai chegar até a sua casa em nome de Jesus. Vamos adorar e cantar, porque Ele vive e reina. Graças a paz, queridos. Amém. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Você de casa, fica à vontade. A liberdade que você tem, adore ao Senhor junto conosco, amém? As palmas. Quero ouvir
participa. Aí. Glória a Deus, é motivo de alegria e satisfação estarmos aqui. Estou tentando olhar aqui, pastor, não sei se ficou direito. Amém? Feche seus olhos agora, queridos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Todas as coisas, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com propósito. Somos nós. Eu estou achando que os irmãos tão caladinhos, está tudo bem, vocês estão desacostumados. Diz amém aí. Dá uma glória a Deus aí. Só para a gente dar uma despertada, a gente desacostumou, né? Reunir. Mesmo, a gente está junto, está meio longe, mas está junto, né? Aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, tu sempre estás comigo, Senhor. E também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, mas preciso aprender a confiar em ti, Senhor. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, te louvamos, Deus. Te damos graças, Pai.
Glórias ao teu nome, Jesus. É bom estar aqui te adorando, Senhor, cantando louvores, te exaltando o seu santo nome, Pai. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Eu tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, Um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em nós. Aleluia. Graças Que amor é esse, né? Mas é por ele que nós vivemos, por ele que nós existimos, por ele que nós estamos aqui. É esse amor que nos dá vida,
e que nos faz continuar e prosseguir. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos. Como é bom poder cantar e adorar ao santo nome do Senhor. Irmãos, eu convido os irmãos nesse momento a fazer mais uma oração. Vamos pedir a Deus para que Deus possa ter misericórdia de nós. Não é? Eu queria que você agora colocasse aos pés da cruz tudo aquilo que nós fizemos que não agradou ao Senhor Jesus. Vocês que estão comigo presencialmente, feche seus olhos. Vocês que estão em casa também podem orar conosco. Nós vamos fazer a segunda oração deste culto. Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Ó Deus, Tu conheces a cada coração, a cada pessoa aqui presente e até os que não estão presentes, Senhor. Porque Tu é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, assim diz as Escrituras. Pai, nós nos arrependemos daquilo que fizemos, daquilo que falamos. Ó Deus, quantas coisas nós temos feito que não tem Te agradado, Senhor. Nós te prostramos diante do Senhor e te pedimos perdão, Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que ainda queremos fazer, mas que não condiz com as Tuas Escrituras, Senhor. Ó Pai, que Tu possa brotar em nosso coração, Senhor, a certeza de que Tu és o Cristo vivo. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o Teu amor infinito, a Tua graça, o Teu poder amoroso nos alcançou, Senhor. Por isso, ó Deus, continua nos guiando na Tua palavra, continua nos dando força para que possamos continuar firmes, Senhor. Ó Deus, aqueles que porventura acham e até acreditam que não pecam, Senhor, misericórdia dessas pessoas. Porque hoje nós reconhecemos quão pecadores nós somos, Senhor. Quão miseráveis nós somos. Quão coisas ruins temos feito, Senhor. Mas nós Te pedimos, Senhor, as Tuas misericórdias. Te pedimos, Senhor, eis aí a Tua igreja que está orando, Senhor. O povo que está Te pedindo misericórdia conforme a Tua presença, a Tua vontade. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor tenha piedade de nós, misericórdia de nós, e que possamos ser guiados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, a fim de que possamos ser homens e mulheres diferentes, compromissados, conscientes quem somos e quem Deus é. Senhor, nos guia, Senhor, é o que nós Te precisamos e é o que nós Te pedimos, e já agradecemos por tudo que Tu tem feito e ainda há de fazer conforme a Tua vontade. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amados, nós vamos agora então já se preparar para a palavra de Deus. O pastor Zé vai nos conduzir hoje à palavra do Senhor. Mas os irmãos que estão aqui presentes, nós vamos colher a oferta do povo de Deus. Né? Aqueles irmãos que estão nos assistindo também podem contribuir, se assim o Espírito Santo de Deus, se assim os irmãos tiverem esse compromisso conforme diz as Escrituras Sagradas. Os irmãos podem nos procurar aí nas mídias sociais, aí tá nossos contatos, nós estamos sempre à disposição, não é? Eu já quero aproveitar aqui o momento e agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem sido fiel com as suas ofertas, com os seus dízimos. Quero agradecer aos irmãos que têm ofertado e abençoado para que nossos canais de divulgação estejam funcionando, não é? E estejam abertos para alcançar outras pessoas. Eu fico muito contente de poder receber dezenas de mensagens em agradecimento, né? Primeiro pelo canal Rádio Online, a Rádio IBRBA, que é uma rádio online, que tem um aplicativo para baixar. Você pode ir lá no site também, nas mídias sociais também tem lá. Você pode baixar, solicitar nossa rádio. E nós temos alcançado muitas famílias, muitos irmãos em diversos lugares do país, não é? Eu estive catalogando mais ou menos, umas 17 cidades diferentes estão nos acompanhando. Essa semana mesmo uma senhora de Pernambuco, eu não vou me lembrar aqui agora, me perdoe a irmã que talvez está me assistindo, o nome da cidade que ela me disse, mas ela me pediu, pastor, eu preciso, você enviou em um grupo, eu estava lá, olha, eu estou amando a rádio, né, faz parte do meu cotidiano. Isso me alegrou,
porque a rádio nós temos separado os conteúdos com todo carinho, todo amor, e não tenham dúvidas que o conteúdo é bíblico, é cristocêntrico, né? As reflexões, as mensagens, as canções, toda a programação ali é para agradecer o nome santo do Senhor, tá bom? Então, meu agradecimento a todos, não é? Em nome da igreja, a todos vocês que nos acompanham. Então, você também quiser ofertar, também pode ofertar, pode ajudar, conforme o seu querer, a sua vontade, o seu momento, em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, os irmãos já podem entregar suas ofertas. Eu já vou orar e agradecer a Deus por essas ofertas em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu condições de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada ofertante, cada dizimista, cada irmã, cada irmão, Senhor, que com o seu coração adorador, comprometido, tem ofertado na Tua casa, tem dizimado, Senhor. Deus, pessoas de longe, de perto, que acompanham esse trabalho. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E não fazemos nada para nós mesmos ou para agradar a si mesmos. Tudo que nós estamos fazendo e vamos continuar a fazer é para agradecer o Seu santo nome, para a Tua glória. Senhor, eu coloco em Tuas mãos, neste momento desta oração, a construção do nosso templo, Senhor. Estamos em fase de finalização, de documentação do nosso lote. Acredito eu que até mês que vem, ou ano que vem, estaremos iniciando oficialmente a nossa construção. Obrigado, Senhor, por os irmãos em todo o Brasil que têm nos acompanhado. Que a Tua graça e o Teu amor esteja na vida de cada um deles, Senhor. Eu Te agradeço. Obrigado pelo pão de cada dia que não tem faltado na minha e nenhuma de nossas casas, Senhor. E quando falta, o Senhor certamente tem suprido. O Senhor tem levantado pessoas para ajudar. Obrigado por pastorear uma igreja que acredita no social, que acredita na palavra, no evangelho, de pessoas verdadeiras que querem fazer e amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, a minha oração é para Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos todos então, nesse momento, receber o homem de Deus que vai trazer essa palavra para nós. Nós já vamos daqui a pouquinho concluir o nosso culto. Você que está em casa, eu quero fazer um convite mais uma vez. Você prepare aí a sua caneta, seu papel, a sua Bíblia, para você estar conosco participando, não é? Talvez surgiu uma dúvida, alguma questão que foi pregado aqui, que pregamos ao longo desses anos, e você está com dúvida. Pastor, eu achei interessante, comunique conosco através das mídias sociais, e teremos o maior prazer de falar com você, irmã, irmão, para a glória do Senhor, não é? A Igreja Batista, tenho dito que a Igreja Batista Reformada Vida Abundante é uma igreja que nasceu nas Escrituras. E por isso temos o dever, o compromisso de permanecer nesta palavra, não é? De forma simples, de forma ordeira, né? O Espírito Santo de Deus tem nos revelado conforme a sua vontade. Amém? Vamos receber então o pastor que vai nos transmitir a palavra, pastor Zé Dias. Graças e paz, queridos, mais uma vez. Amém. É engraçado que é saindo um e entrando no outro, né? Porque por causa do distanciamento, tá, gente? Como eu disse anteriormente, a satisfação é estarmos reunidos novamente. Temos vivido tempos difíceis, algumas pessoas já conseguiram vencer o medo, não é? Têm conseguido exercitar a sua fé, têm conseguido participar das reuniões conosco, outros ainda têm tido alguma dificuldade, não é? Mas nós entendemos e temos orado por esses irmãos, como também não deixamos de orar por aqueles que às vezes nem o interesse de acessar o culto via web tem tido, né? Mas nós como cristãos devemos ajudar uns aos outros, nós devemos ser luz e, quando necessário, ser apoio para que eles possam sentir força da parte de Deus e continuarem caminhando. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, um texto bastante conhecido,
como o pastor Osés já comentou, nós da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, nós não temos interesse em pregar nada novo ou diferente do que já está nas Escrituras. Então nós procuramos falar de maneira simples e inteligível, né? Aquilo que nós estudamos e que o Senhor, por misericórdia, nos permitiu enxergar, não é? Paulo, falando aos Coríntios, ele diz o seguinte, que ele tinha mais dons de línguas do que até os demais, mas ele preferia falar 5 palavras e ser entendido do que falar várias palavras e não ser compreendido por ninguém. Assim nós procuramos trabalhar, de acordo com as Escrituras nos orientam. Falar de maneira simples, para que aquele que tem muito conhecimento consiga entender, mas para que aquele que tem pouco conhecimento não perca a oportunidade de aprender. Porque a própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim o nosso coração vai se enchendo de fé e conhecendo a verdade nós vamos ser libertos. Não é assim que está escrito? Amém? Os irmãos que estão aqui podem ficar de pé. Vai se lembrando como é que era a nossa rotina, né? Isso, Romanos no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 8. Todos acharam aí? Quem achou diz amém. Quem não achou fala saudade de EBD. Vamos lá, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Repete comigo. Nos gloriamos nas tribulações. Repete mais uma vez, só vocês para ouvirem. Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Repete, perseverança. Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Repete comigo, esperança. Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor aonde? Em nossos corações. Por meio de quem? Espírito Santo. Que Ele nos concedeu, né? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Obrigado, Verão. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, né? Que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Podem se assentar, querido. Agora você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque entendemos que para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome. Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos concedido, ó Pai, a saúde, ó Deus, a fé e força para prosseguir nessa caminhada. Meu Pai, nós entendemos que os dias são maus. Entendemos que as adversidades têm sobrevindo sobre nós constantemente. Mas Deus, também percebemos, ó Deus, a Tua mão nos guiando, cuidando de cada um de nós, nos livrando do mal e nos abençoando. Meu Deus, permita-nos, ó Pai, que enxerguemos nesta noite, através da Tua palavra, a verdade que ela quer expor, Senhor, para que, conhecedores da verdade, possamos ser libertos, ó Deus, do nosso pecado, da nossa ignorância, ó Deus, a ignorância de não Te conhecer, meu Deus, e possamos prosseguir caminhando em direção ao alvo que é Cristo, Senhor, de maneira que agrademos ao coração do Senhor. Permita-nos nesta noite, Senhor, que se necessário for,
as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor, e consigamos enxergar a Tua verdade como ela é. E sendo libertos por Cristo, que é a Tua verdade, Senhor, sejamos verdadeiramente livres e vivamos, ó Deus, de maneira que agrademos ao Teu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto de Romanos, no capítulo 5, ele aponta para os frutos da fé, que se manifestam na ação trina de Deus. Não é? Os frutos da fé são a graça de Deus. A pessoa justificada por Deus mediante a fé é convidada a colocar os sinais desses frutos no seu cotidiano. Não é? O verso 1 diz o seguinte, ó: tendo, pois, sido, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pelas nossas obras? Mas durante muito tempo falaram isso pra gente. Que a gente precisava fazer determinadas coisas para nós... Como é que se falaram pra gente? Para nós trabalharmos a nossa salvação, alguma coisa assim. Não é? Mas a Bíblia não nos fala isso, gente. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ler a palavra de Deus para que nós aprendamos as Escrituras, não para a gente... Oi? Era para ter pedrinhas na coroa e tal. Nós precisamos ler as Escrituras não para a gente querer ser um debatedor da palavra, não. Nem para a gente dominar as Escrituras, não. Mas para que ela nos domine. Para que a gente... para que nós sejamos vencidos por ela. Poxa, eu acabo às vezes sendo meio repetitivo, mas eu preciso falar isso, que recentemente as pessoas têm olhado para a Bíblia de maneira diferenciada. Como assim? Como se ela fosse um livro muito antigo e que ela precisasse ser atualizada. Quando na verdade a Bíblia não precisa de atualização. É ela quem nos atualiza constantemente. É ela que mostra, através da leitura da palavra, que nós vamos enxergar, que nós vamos conhecer aquilo que é a vontade de Deus, certo? E conhecendo aquilo que é a vontade de Deus, nós vamos perceber as coisas que nós fazemos que estão erradas. Uma vez me disseram que eu não era pecador, que eu era um santo que lutava contra o pecado. E a minha vontade de ser santo era tão grande que eu acreditei nisso. Só que eu fui ler as Escrituras e Paulo falou o seguinte, que o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Já o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Por quê? Por conta do pecado que habitava nele. Então ele reconhecia que era um pecador. E que o pecado não estava no outro. O pecado estava nele mesmo. Então quando as Escrituras falam que nós somos pecadores, não é eloquência de qualquer narrador ou de qualquer orador que vai mudar. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Então nós somos pecadores. Mas isso não tem que ser para nós um alívio, um certo alívio, porque nós precisamos ainda assim, mesmo sabendo que o pecado habita em nós, lutar contra o pecado. A gente precisa ler as Escrituras para que nós consigamos entender isso. Quando nós nos colocamos na situação de santos, porque olha, mas pastor, a Bíblia diz para nós sermos santos como Deus é santo, sim. Nós precisamos nos santificar constantemente, diariamente. Mas mesmo quando nós nos santificamos, procuramos nos santificar, nós vamos perceber que nós não deixamos de ser pecadores. É interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos as nossas falhas. Nós percebemos os nossos erros. Porque eles existem. O fato de eu ou você ter 5, 10, 20, 30 anos de cristão, isso não torna você mais santo do que ninguém, querido. Isso acarreta, isso traz para nós mais responsabilidade. Porque, como cristãos antigos, nós tínhamos a obrigação de conhecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E não aceitarmos de maneira tão favorável qualquer coisa que é lançado para a gente. Nós precisamos
tomar o hábito da leitura da palavra, para que a gente consiga conhecer aquela que é a vontade de Deus. Como é que eu posso querer agradar alguém sem conhecer a sua vontade? Imaginemos um relacionamento, um namoro novo, que é coisa boa, né? Não é? Não, sim. O rapaz procura saber o que a moça gosta para cortejá-la, não é assim? E vice-versa. Né? Namoro novo, quando o dia dos namorados, aí o namorado vai querer comprar um presente para a namorada, né? Eles se gostam muito, namoro de crente, tá, gente? Namoro santo. Aí ele vai comprar um presente para ela. Ele vai comprar o que ela não gosta? Não. Ele vai procurar sondar, saber o que ela gosta. E vice-versa. Não é assim? Por quê? Porque ele quer agradá-la. Agora nós, como cristãos, nós dizemos que queremos agradar ao Senhor. Não dizemos? Falamos, a gente quer. A gente quer. Só que a gente não quer ter um tempinho para ler a Bíblia. Porque é cansativo, dá trabalho, a gente tem que pensar demais para entender. Vocês aqui têm o privilégio de ter o pastor, como o pastor Zé, que é estudado nas Escrituras. E que pode tirar as dúvidas de vocês, quando vocês precisarem. Mas nós precisamos, de verdade, vencer essa barreira que a preguiça, ou alguém pode dizer que é o inimigo, né? Ou que nós colocamos para ler a palavra. Eu conheço pessoas que leem livros, né? Livros dessa grossura assim, ó. E lê com vontade de ler, eu acho tão bonito, mas quando fala de ler a Bíblia tem dificuldade. É complicado. Nós precisamos ter prazer em ler a palavra de Deus. Não estou criticando quem lê. Eu acho louvável quem gosta da leitura. Eu não estou falando de ninguém. Não estou falando de ninguém lá de casa. Os irmãos aqui não estão entendendo, é porque o pessoal que está aqui olhou todo mundo para trás ali. Mas não estou falando de ninguém não, tá, gente? É porque não só a minha filha que gosta de ler, graças a Deus, mas tem outras pessoas que gostam de ler também. E eu acho bonito o jovem que gosta de ler. Eu acho louvável a pessoa que gosta de ler. A pessoa que gosta de ler, ela se torna mais atualizada dos acontecimentos. Alguém disse que a mente que se abre para o conhecimento, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanhozinho. Porque a gente vai aprendendo. E é interessante que quanto mais nós aprendemos, mais a vontade de aprender na gente aumenta. E parece que não acaba o espaço. O nosso HD não é um HDzinho pequeno não, na nossa mente, que a gente só pode ler um pouquinho, que aí ocupou espaço e acabou. Não. Quanto mais a gente lê, quanto mais conhecimento nós temos, mais a nossa mente tem vontade de aprender. A gente exercita a nossa mente lendo. E quando lemos as Escrituras, além de exercitar a nossa mente, nós alimentamos a nossa fé e aquecemos o nosso coração. Porque quando nós lemos as Escrituras, é o único livro que nós lemos na presença do autor, do inspirador de todos os livros, que é o Espírito Santo. Porque Cristo falou que Ele estaria conosco, que era Ele quem nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos convence. É o Espírito Santo que mostra pra gente que aquilo que a gente quer fazer que é errado, está errado. Às vezes não precisa ninguém falar para você. Aquele pezinho atrás na sua consciência é o Espírito Santo falando para você que está errado, que você não pode fazer. Mas eu gosto, mas está errado, então para. Porque o que é errado se fazer, querido, nem sempre é tão ruim. O pecado tem um salário, que é o quê? Mas isso não quer dizer que necessariamente ele seja ruim. Se ele fosse ruim, ele não nos atrairia. Nós não nos sentiríamos atraídos pelo pecado. Às vezes ele vem embrulhado, não é? Naquilo que nós mais gostamos, naquilo que nós mais desejamos. Mas não deixa de ser pecado. E tem uma consequência, e tem um salário, que é a morte. Então nós precisamos fugir disso. Precisamos, através da leitura da palavra, conhecer aquela que é a vontade de Deus. Que ela é sempre o quê? Boa. Fala mais alto para o pessoal lá de casa ouvir. Boa, perfeita e agradável.
Essa é a vontade de Deus. Mas é boa, perfeita e agradável para quem? Para mim? Ou para Ele? É porque a gente tem eu esqueço, eu posso mexer aqui? Como é que está o espaço ali? Dá para me mexer aqui? Dá. Como é que a gente pensa que a Bíblia foi escrita só para a gente, né? A gente meio que pensa assim que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Porque, na verdade, o centro do universo não somos nós, não sou eu, não é você. Mas a Bíblia diz que é porque dele, falando de Cristo, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Não é por mim, de mim e para mim. Não, é por causa de Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. A glória, pois a Ele é eternamente. Amém. Então a glória é de Deus. E nós precisamos entender isso quando nós conseguimos enxergar que mesmo quando nós procuramos fazer o bem, nós não deixamos de ser pecadores, a gente vai ser mais gratos. Sabe por quê? Porque enquanto nós acharmos que somos bonzinhos demais, que somos perfeitinhos demais, nós olharmos para os outros e percebermos que pelo fato do pecado deles ser diferente do nosso, nós não notarmos que continuamos pecando, a gente vai pensar bem assim, mas eu faço isso de bom, vou quase todo domingo para a igreja. Quase todo domingo eu estou lá, pastor. Quando eu não estou, eu leio a Bíblia quase que de vez em quando. Quase, é porque eu quase, né? O problema é o quase, né? Eu leio a Bíblia quase todo dia. Eu comecei a ler ela todinha, não tem nem 5 anos, mas é porque é grande, é muito livro, né? Pessoal, cheio das argumentações para se enganar, né? Mas assim, o fato da pessoa pecar diferente da gente não quer dizer que nós deixamos de pecar. Então nós continuamos pecadores. Quando nós entendemos que somos pecadores, nós vamos ser mais gratos a Deus, porque nós vamos entender que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender que não foi porque eu fiz algo, não foi por um mérito meu. Na nossa vida, muitas coisas são por mérito. Você estuda, não é? Estuda, e se você aprendeu, ou ao menos decorou, você faz a prova e tira uma boa nota. Mérito seu. A nossa vida é assim. Você trabalha o mês inteiro. No final do mês você tem o seu salário. Final ou início do mês. Mérito seu, direito seu. Só que na nossa vida cristã não necessariamente é assim. Quando se trata de salvação, eu e você alcançamos a salvação pelo mérito de outra pessoa. Não foi por algo que nós fizemos, mas foi porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Por isso, através de Cristo, eu e você somos justificados pela fé. Aí passamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É através de Cristo Jesus que eu e você tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. É através de Jesus que eu e você hoje podemos elevar as nossas vozes e sermos ouvidos por Cristo. Sermos ouvidos por Deus. Vamos lembrar como é que era no Antigo Testamento? Nós cristãos, né, que lemos a Bíblia, sabemos, é só comentar algum assunto parecido que a mente nossa já busca lá no texto, não é assim? Não é assim? Mais ou menos? Mas como é que era no Antigo Testamento? Todo mundo tinha acesso ao Santo dos Santos? Não. Eram só algumas pessoas, não eram quem eram os sacerdotes, isso mesmo. Eu quase que ouvi alguém falando aí, gritando que eram sacerdotes. Só o sacerdote, ele podia acessar o Santo dos Santos e oferecer sacrifícios a Deus. Quando Cristo morreu, quando Cristo bradou
está consumado lá na cruz, a palavra narra para a gente que o véu do templo ele se rasgou de baixo para cima ou de alto a baixo? De alto a baixo, exatamente. Vocês estavam quase certos naquilo que vocês iam falar. E vocês ficaram meio receiosos, eu percebi. Então, quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nós passamos. Aquilo quis simbolizar que eu e você passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Por isso nós vamos encontrar nas Escrituras falando que nós somos sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque agora nós não precisamos mais ir a uma pessoa, nós não precisamos ir a um pastor, nós não precisamos ir a um padre, nós não precisamos ir a nenhuma outra entidade religiosa para podermos ter acesso direto ao Pai. A palavra de Deus nos diz que eu e você podemos, quando entramos no nosso quarto, ou em qualquer lugar que nós estivermos, elevar as nossas vozes e sermos ouvidos pelo próprio Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então, eu e você temos hoje esse acesso livre ao Pai. Nós podemos elevar as nossas vozes, ou até mesmo em pensamento, elevar o nosso pensamento ao Senhor e Ele vai nos ouvir. O Salmo 139 diz que ainda a palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já, porque Ele sonda o nosso coração. Então Ele sabe aquilo que nós precisamos, sabe aquilo que nós pensamos, e quando nós levamos algo para Ele, Ele nos escuta. Eu estava recordando esses dias, foi ontem lá em casa, esses dias estamos trabalhando, quase não estou ficando em casa, que de algumas canções do povo, umas canções antigas, que o autor da canção dizia o seguinte: eu quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Quantas vezes nós não nos iludimos com alguns amigos que nós considerávamos amigos e achávamos que era para sempre, e abrimos o nosso coração para ele, aí passado um tempo, por motivos quaisquer, aquela amizade que nós achávamos que era eterna, acabou, e aquela pessoa para quem nós abrimos o nosso coração, usou algo que nós falamos para ela para caçoar da gente, ou para tentar nos diminuir, ou para tentar nos ridicularizar. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Mas eu e você, nós temos acesso ao Pai, e quando nós levamos algo para Deus, Ele se compadece de nós. Ele não vai usar aquilo que nós falamos para Ele contra nós. Ele vai ter misericórdia da gente. E Ele é quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque Ele foi quem nos criou, Ele sabe que nós somos pó. E sabe que nós precisamos dEle. Nós é que às vezes nos esquecemos dessa necessidade que nós temos e achamos que somos autossuficientes. Mas Deus nos conhece, Ele sonda o nosso coração e Ele entende das nossas necessidades. Ele compreende que nós precisamos dEle. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos falhos, mas é interessante que mesmo Ele sendo soberano, Ele gosta de ter intimidade com a gente. Por isso nós precisamos orar. Não digo que você vai sair na rua orando alto para chamar a atenção. Não, você pode andar ligado ao Pai, conversando com Ele na mente. Não é? O verso 3. Peraí, um detalhe importante aqui no verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O cristão, ele pode se gloriar, mas não nas suas obras, mas não nos seus feitos, não na sua sabedoria, não na quantidade de bens que ele adquiriu ou que ele possui. Não, o cristão pode se gloriar na esperança da glória de Deus. O cristão vai confiar não em si, mas no Senhor. Na semana passada nós falamos a respeito de ansiedade. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos levar
aquilo que nos aflige ao Senhor. Então nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos exercitar a nossa fé, colocando a nossa fé em prática. Aquilo que nós dizemos acreditar, nós temos que exercitar. Porque às vezes nós falamos que amamos, mas se a pessoa faz algo que nós não gostamos, nós deixamos de amar. Nós falamos que acreditamos, mas as adversidades vêm e nós deixamos de acreditar. Nós nos esquecemos que acreditamos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. O verso 3. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Observe o seguinte, queridos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Hoje em dia as pessoas têm falado que o cristão não pode passar por dificuldade. Mentira, gente. Não é isso que a Bíblia fala. Que Paulo explica pra gente o que acontece de verdade. Né? Porque ele diz o seguinte, ó, que as tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Hoje em dia surgiu uma palavra que já é antiga, mas que não era muito usada, que é a tal de resiliência, né? É assim? Como é que é? Resiliência, isso. Essa é uma palavra antiga, mas que era pouco usada. Né? Aí agora tem sido bastante usada nas redes sociais. E resiliência nada mais é do que você perseverar, do que você persistir, do que você insistir naquilo que você quer, do que você lutar para alcançar o seu objetivo. E não é errado nós procurarmos, nós sermos resilientes, sim. Às vezes nós vamos precisar nos reinventar. Nesse período que estamos vivendo, algumas pessoas tiveram o seu negócio, né, o seu meio de vida, o seu trabalho falido. O país fechou por 6 meses, o país parou por 6 meses. E quem tinha escolas passou uma dificuldade imensa. Eu conheço, tem alguns colegas, tem um colega que tem um centro de educação e por não poder dar aula 6 meses parado, rapaz, só a graça do Senhor. Às vezes nós precisamos nos reinventar. Alguns comerciantes, por não poderem abrir os seus comércios, partiram para as redes sociais e conseguiram vender por meio de aplicativos. E conseguiram dessa maneira se reinventar. Nós precisamos, muitas das vezes, nos reinventar. Para que a gente consiga viver no nosso cotidiano. Mas nós não podemos, nessas nossas reinventações, né? Essa palavra não existe, mas nós não podemos perder os nossos princípios. Nós, como cristãos, nós podemos sim mudar de opinião, podemos sim reconhecer os nossos erros, mas o que nós não podemos é perder os nossos princípios. Eu sou escurinho e eu me compadeço do sofrimento dos irmãos da minha cor, porque muitos deles são penalizados, sofrem mais que os outros. Eu já passei por isso. Eu ia no mercado quando era mais novinho e o pessoal ficava me olhando só porque eu sou neguinho. Isso é verdade, existe isso. Não pode mais falar, mas nem por isso eu vou dizer que a Bíblia tem que ser mudada para que seja agregado nela algo que dê mais valor para os escurinhos. Não. Isso não me diminui nada. Não me faz menor do que ninguém. A cor da nossa pele, isso não nos muda. Cor da nossa pele, opção sexual, religião, isso não muda quem nós somos. Porém, os nossos princípios, eles vão fazer a diferença. Porque quando nós nos voltamos para as Escrituras e entendemos que nós, como galhos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, conforme nos mostra João 15, e que nós nos alimentamos da seiva dele, que é a vida de Cristo em nós, que é a sua palavra em nós, nós vamos perceber que nós não podemos deixar de amar os irmãos que são diferentes. E o fato de nós amarmos as pessoas que pensam diferente de nós, isso não quer dizer que nós tenhamos que aceitar aquilo que eles fazem que é errado.
como nós também não podemos aceitar aquilo que nós gostamos de fazer que é errado. Porque nós precisamos mudar. Porque tem que haver mudança de vida em nós. É isso que a palavra de Deus fala. Que nós cristãos precisamos ser transformados e renovados pela leitura da palavra. Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Nós cristãos, todas as pessoas no mundo passam por dificuldades. O cristão, o não cristão, o que acredita, o que não acredita. O que vai diferenciar é a maneira que nós lidamos com as dificuldades. Nós cristãos, nós temos livre acesso ao Pai. Então, quando as dificuldades chegarem, nós temos a quem recorrer. O salmista diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As adversidades nós vamos enfrentá-las como qualquer outra pessoa. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. É isso que vai diferir. É isso que vai ser o diferencial no cristão e no não cristão. Agora, quando o não cristão esquece os seus princípios e no momento de dificuldade ele esquece de recorrer ao Senhor, ele vai acabar penando um pouquinho mais. Porque ele vai desesperar. Nós cristãos que sabemos que temos ao Senhor para recorrer, ainda às vezes titubeamos, até a ficha cair, que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor, mesmo não tendo a obrigação de fazer algo em nosso favor, Ele é misericordioso. Não é assim que a Bíblia fala? Sim, Deus é misericordioso, sim, para conosco. Verso 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, não é? Pelo homem bom. Pode ser, talvez, que alguém tenha coragem de morrer. Verso 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por mim e por você, quando nós éramos pecadores. Cristo morreu por mim e por você, sabendo de todos os pecados que você iria cometer. Ainda assim, Ele conseguiu te amar. Quando nós cantamos a canção aqui no louvor, que diz: como pôde me amar assim? Eu sou sincero quando eu digo que eu não consigo entender. Quando as pessoas falam a respeito da eleição divina, né? Como é que Deus pode eleger uns e outros não? Ou quando as pessoas pegam o texto de Romanos, no capítulo 9, fala de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú mesmo? Que ele fala o seguinte, que Deus amou a Jacó e odiou Esaú. O pessoal estranha quando eles percebem que o texto diz que Deus odiou Esaú. Já o que me chama a atenção é tipo, como é que Deus pode amar Jacó? Porque odiar pessoas como nós é fácil. Nós somos temperamentais. Acordamos de bom humor um dia, de mau humor no outro. Um dia é como se nós fôssemos bipolares, né? Um dia estamos felizes da vida, sem motivo, outro dia sem motivo, a gente não quer papo com ninguém. Mas ainda assim Deus nos ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E algumas pessoas, elas se equivocam quando elas pensam que a partir do momento que elas tomaram uma decisão, o que a fé nasceu dentro do coração delas, e que elas passaram a crer e vieram à frente, ou levantaram a mão, e começaram a confessar com os lábios aquilo que estava cheio do seu coração, que elas pertenciam ao Senhor. Elas se equivocam pensando que deixaram de pecar. Não, nós continuamos
sendo miseráveis pecadores que precisam todos os dias se arrepender. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós vemos ali algumas sentenças para nós e algumas verdades que precisamos entender. O pão nosso de cada dia é todos os dias que nós precisamos pedir. Não é que nós precisamos pedir uma vez por ano, ou uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por bimestre, uma vez por semana. Não, é todos os dias. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus, todos os dias. Mantemos contato com o Senhor, é orarmos todos os dias. Daniel orava 3 vezes ao dia, mostrando a sua dependência do Senhor. Por isso Deus o livrou. Eu e você precisamos criar o hábito de lermos a palavra de Deus, para conhecermos a sua vontade e procurarmos viver essa vontade, porque é assim que tem que ser. Eu e você precisamos entender que nós temos um Deus todo-poderoso que nos amou e que nos ama, mas Deus demonstra o seu amor por nós, né? Em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós deixamos de ser pecadores, queridos? Não. Mas nós sabemos que Deus nos ama mesmo assim. E por isso, eu e você vamos continuar lutando contra o pecado, que não está só no outro, mas também está em nós. Nós vamos continuar lutando contra o pecado. E o nosso motivador é o Espírito Santo que habita em nós, com o qual nós fomos selados pelo Senhor, que é o que nos fez acreditar, que é o que fez nós despertarmos da morte espiritual em que nós nos encontrávamos, e nos fez acreditar, e é o que faz arder em nossos corações, quando nós ouvimos a verdade de Deus, e é aquele que aquece os nossos corações, que faz com que nós o queiramos mais do Senhor. É esse Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está nos mudando e nos moldando de acordo com a vontade santa de Deus. Quero que você fique em pé agora, querido. Já estamos encerrando aqui, pastor? Eu não sei como é que está o meu horário aí. O pastor saiu, voltou, falei, opa, já está encerrando. Mas que nós consigamos entender que as tribulações, elas fazem parte da vida do cristão. Alguém disse que nós cristãos vamos ter vitórias. Sim, vamos ter vitórias. Só que a gente não pode se esquecer que para alcançarmos a vitória nós temos que passar por uma batalha, por uma luta ou por uma corrida, não é? Para só depois que vencermos alcançarmos a tão falada vitória. Mas com o Senhor nós temos a certeza de que nós não trilharemos esse caminho só. Como os discípulos no caminho de Emaús, eles sentiam arder no coração quando Cristo falava com eles. Eu e você temos a certeza, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não estamos só. O Senhor está conosco. E é Ele que vai nos fortalecer, que vai nos capacitar, que vai aumentar a nossa fé, que vai colocar em nós a vontade, o desejo de lermos a palavra de Deus, que vai fazer com que eu e você consigamos prosseguir perseverando, apesar das dificuldades, apesar das barreiras que iremos encontrar. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Porque, ó Deus, nós entendemos que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e é agradável, Senhor. Por isso nós nos rendemos a ela. Meu Deus, nesta noite a Tua palavra foi lida, ó Deus, e foi explicada, Senhor, de acordo com aquilo que estava dentro das nossas limitações de podermos falar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa aplicar a Tua palavra no nosso coração. Que ela seja escrita nas paredes dos nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a entendermos, ó Deus, aquilo que às vezes é difícil para a nossa compreensão humana de entender.
que mesmo sendo falhos, que mesmo sendo pecadores, detalhados em defeitos, nós temos um Deus todo-poderoso, santo e justo que nos ama e que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, permita-nos, ó Deus, compreender que mesmo pecadores, mesmo sendo pecadores, somos amados pelo Senhor. Ó Deus, e que isso gere uma alegria em nós, nos fazendo cada dia mais gratos ao Senhor. Ó Deus, e satisfeito naquilo que o Senhor tem nos dado para vivermos. Senhor, te peço nesta noite que aumente a nossa fome da leitura da Tua Palavra, que nós sejamos, ó Deus, leitores incansáveis das Escrituras, não para que venhamos ser debatedores da mesma, não, mas para que sejamos aqueles que vivem o que está escrito. Ó Deus, que nós conheçamos a Tua vontade para que nós possamos vivê-la. Meu Deus, até entendemos que não é uma tarefa tão fácil, mas temos certeza que, direcionados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, nós iremos conseguir prosseguir e avançar de acordo com a Tua vontade. Meu Pai, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Permita, ó Deus, que os nossos corações sejam inundados e transbordados pela alegria da Tua presença em todos os dias, Senhor, em que estivermos nessa terra. Senhor, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor, e que nós estejamos tão inteirados com o Senhor, tão ligados em Ti, Senhor, tão desejosos da Tua vontade, que ela venha ser boa, perfeita e agradável para o Senhor, e que nós nos alegremos na Tua vontade. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada, tem misericórdia daqueles, Senhor, que se encontram fracos, Senhor. Ó Deus, aviva o Senhor. Que o Teu Espírito Santo os desperte, como o Senhor nos despertou. Que eles possam sentir o desejo de se reunirem conosco, meu Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos deixar de congregar como era o costume de alguns. Senhor, que os Teus filhos sintam vontade de estar na Tua casa, sintam o desejo, Senhor. Que eles compreendam que é necessário, ó Deus, congregarem, pois como a Tua palavra diz, que como o homem usa o ferro para molar o ferro, o Senhor usa o homem para trabalhar o homem. Senhor, que as nossas diferenças, Senhor, sirvam para nos tornar mais tolerantes uns com os outros. Que nós nos amemos apesar de sermos diferentes, Senhor. Que nós consigamos amar o nosso próximo, Senhor. E que nós consigamos fazer isso entendendo que fomos mais amados ainda pelo Senhor. Que nós consigamos perdoar, ó Deus, porque entendendo que nós fomos mais perdoados, ó Pai. Permita-nos, ó Deus, vivermos a Tua palavra, vivermos o Teu Evangelho, assim como ele é e assim como o Senhor quer que nós vivamos. Meu Deus, esse é o nosso desejo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Zé? Queridos, obrigado pela sua presença. Nós vamos finalizar o nosso culto de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Os irmãos estão aqui. A Santa Paz de Cristo seja com vocês. Excelente semana a todos. E que o Senhor possa nos conduzir, não é? Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe, obrigado pela sua presença e até quarta-feira na sala de oração e domingo que vem estamos juntos. Tchau, gente, Deus abençoe, a paz.